parte de aprendizagem, né? Então o Michel veio nos contribuir com essa palestra, tá? Ex-aluno da escola, a gente fica muito contente. Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho não, até que não tem uma ajuda. Tudo. Como é que você está? Bem, Foi seu aluno? Foi. todo, cada um pegou um número aí. Sim. Então eu vou começar ao contrário. Normalmente isso aí não é dinâmica não, é sorteio. Então eu vou começar ao contrário. Normalmente faz no final, né? Olha. Vou começar no primeiro. Bom, se quem chegar não tem direito mais. 12. Eu. Que sacanagem, eu fiquei no 13. Tô combinado. Eu acho que só tem 12 ali naquele negocinho. A Cibele foi a primeira que chegou aqui, né? Eu acho que Todos os Ela já fez uma mandinga. alguns chaveco, alguns. Bom, Um está aqui, é meu. Olha lá. Não. 4. Opa! E agora? Aí sim. Agora não vai ter mais nada, viu? Professor de ciência. Olha lá. Tá funcionando, hein, Mal? Tá Opa! funcionando. Primeiro está. Aqui, ó. Número 15. Você sabe por que eu peguei 15? Porque eu tenho 15 aulas do colegial à tarde. Você que era porque você tinha 15 Você anos. peguei. Não, se for para ganhar algo muito difícil. E o último, Olha lá. Agora vai, hein? pelo menos. número 2. Opa. Quantos? Dois, se fosse uma coisa ruim, tinha certeza. Ela vai ganhar R$1 milhão. Vai ganhar R$1 milhão agora. Eu só ganharia se fosse uma coisa Acabou a ruim. cota de vinho. Né? Tudo gente. Esse tá mais novo que ela branca aqui. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Michel, uma coordenadora, né? Eu já estudei aqui também por muito tempo, desde o primeiro até o último ano. Então já conheci essa escola. Algumas coisas continuam igual, né? Tipo de aparência, algumas mudaram totalmente. Né? Então, então aparece sobre distúrbio de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. Eu vou falar também a diferença de distúrbio e dificuldade de aprendizagem, que todo mundo confunde um pouco. Eu sou especialista também em distúrbio de aprendizagem, psicólogo. Sou membro da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, né, e do grupo de pesquisa e extensão da Unip, da Uninove e da Unisa, né, dessas três aí, menos na Unisa, mas na Unip. Então, distúrbio de aprendizagem, eu vou começar falando sobre o estudo de caso, né, que eu atendo lá também na Unip, na clínica de psicologia, e aparecem muitos casos que vêm encaminhados da escola. Então, esse caso aqui é fictício, né? Eu tive uma prova, uma avaliação de psicologia, então os nomes dessas pessoas não existem, né? Então, ó, a senhora Dirce, mãe de Helena, compareceu a um serviço de psicologia para a entrevista de triagem, né? O primeiro contato com uma clínica de psicologia. Na ocasião, relatou que sua filha de 4 anos tem enurese noturna, ou seja, aos 2 anos controlou os esfíncteres anal e vesical, mas voltou a urinar na cama 1 ano depois, o que permaneceu até os dias atuais. Comentou, entretanto, que o que mais a incomoda é o fato de que a menina não consegue manter-se atenta e concentrada por longos períodos de tempo. Acrescentou que essa queixa aparece tanto na escola quanto em casa, e que quando chamam a atenção da garota, ela se nega a obedecer à solicitação feita. A psicóloga que a atendia pediu-lhe que lhe desse um exemplo que refletisse aquele comportamento, e a mãe relatou que ela não permanecia calada e sentada, caso a atividade proposta tivesse duração maior que 1h30. E que quando a professora pedia que se sentasse, a garota não obedecia. Comentou ainda que Helena é uma menina independente no que se refere às AVDs, atividade de vida diária, né? E que sabe escrever seu nome em letra de forma. A mãe disse que na escola há casos de crianças na mesma situação de Helena, ou seja, que não ficam quietas. E perguntou à psicóloga se esses comportamentos poderiam retratar uma epidemia de crianças hiperativas. De acordo com a doutora Dirce, com a senhora Dirce, né, a mãe de Helena, esse comportamento da garota está dificultando a relação entre mãe e filha, pois ao chegar na porta da escola sempre apresentado uma reclamação
quanto ao comportamento da menina, o que faz com que ela chame a atenção da garota, que por sua vez fica aborrecida e responde com agressividade para sua mãe. A psicóloga perguntou quanto tempo fazia que a menina frequentava a escola e a mãe disse que estava na escola desde que tinha 3 anos de idade. A senhora disse que ressaltou que o desenvolvimento psicomotor ocorreu sem intercorrências e que a garota era acompanhada por um pediatra, sendo que nada importante tinha sido diagnosticado pelo médico que justificasse a enurese ou o comportamento desobediente. Por fim, disse que Helena é filha única e a família é constituída por pai, mãe e criança. Ou seja, uma família típica aí do Brasil. Né? O que vocês percebem desse caso? Vamos dizer assim. É um problema de aprendizagem realmente? Aparenta ser? Eu sei que nós temos muitos alunos aqui na escola desse tipo, viu? Que não param quieto e... Então, o que vocês acham? É um problema mesmo de aprendizagem? É uma questão mais da mãe? Tem um lado mais social aí, né? A ausência da família está prejudicando a aprendizado da criança. Mas nesse caso parece que a família é bem constituída, né? Tem pai e mãe. Então, ó, de cara, se você for ver bem superficialmente por cima, você vai ver que as queixas são realmente de distúrbio de aprendizagem, problema de aprendizagem. A menina não tem concentração, a menina não consegue controlar os esfínteres, né? A questão de xixi na cama. Então, mas, se você for ver mais a fundo, na entrevista, né, de anamnese, essa parte aqui, ó, a atividade tivesse maior duração de 1h30. Ou seja, nenhuma pessoa, veja aqui, consegue ficar 1h30 sentado fazendo uma coisa só, sem dispersar a atenção. Né? Então, o que aparece bastante como queixa é que a exigência que os pais colocam, ou os professores também colocam, é muito grande em relação ao que a criança tem capacidade. Ela é uma criança que tem quantos anos? E aí a mãe já quer que ela aprenda, já quer que ela fale daqui a pouco inglês. Então, hoje em dia, cada vez mais, existe uma super estimulação, ou seja, a criança não é como a geração de vocês X, né? Que tinha menos acesso à internet, a meios tecnológicos como o celular, computador. A criança hoje em dia já é totalmente diferente. Então, o modelo de educação hoje tem que ser diferente do anterior. A maneira de ensinar tem que ser também diferente do anterior. Porém, não pode se perder em vista a cobrança adequada no tempo adequado. Então, é necessário que o professor continue em desenvolvimento, para ver como que essas gerações novas estão se desenvolvendo. Principalmente em relação ao que é esperado em cada faixa etária, que vocês já viram isso aí na graduação de vocês. Então, de 4 anos, não é esperado que a criança seja alfabetizada e já faça fórmulas de Bhaskara em matemática tranquilamente. Não é esperado, porque ela está na fase concreta, então ela tem que aprender o básico ainda, né? Nem está na escola ainda, então ela já está prematuramente, já está imatriculada na escola, a mãe já quer que ela saiba ler, já quer que preste atenção, e a criança, ela é agitada por natureza. Você falou? Não, falou, o problema é quando chega na idade bem superior a essa, sem saber dele. Então, exatamente, aí é justamente isso que a gente se propõe aqui. Então, a ideia é que vocês saiam daqui sabendo para quem encaminhar, né, para a criança, os pais e a criança, o adolescente ou o adulto. Tem alguém aqui que dá aula para adultos? Não, né? Tem? Então, o ensino para adulto é totalmente diferente de ensinar uma criança, que é diferente do adolescente. Então, normalmente se encontra em educação de adultos material para criança, de alfabetização para criança. Entendeu? Cadê? Procura a borboletinha, será? Escreva a borboletinha, não. Então, o ensino também tem que ser adaptado para o que é esperado pelo adulto. Então, o que é necessário fixar é ter um olhar discriminativo em relação ao que se propõe. Então, não adianta o meu aluno não fica quieto. Não fica quieto como, né? Porque a criança, ela é assim, a criança é agitada, então ela não tem que ficar quieta mesmo. Se uma criança ficar na sua sala quieta do começo da aula até o final, aí sim você tem que prestar atenção, que aí sim é possível que tenha algum problema de aprendizagem. Né? Porque não é que ela está sentada que ela está aprendendo, né? Porque ela está parada olhando para um lugar que ela também está aprendendo. Então, a criança mais agitada, às vezes, nem sempre tem TDAH. Então, como a mãe falou, né? Então, primeira coisa, a criança é agitada, tem TDAH. A criança não consegue aprender a ler, já é disléxica. Não, às vezes pode ser um problema na ensinagem, né?
Será que ela realmente foi bem alfabetizada? Então a gente tem que ter um olhar discriminativo. Então, primeiro passo, distúrbio de aprendizagem, né? Para falar sobre distúrbio de aprendizagem, a gente tem que começar sabendo o que é aprendizagem. O que é aprendizagem? Vamos, gente, vocês têm que participar. Não tem A onde errar, não, porque a aprendizagem gente ela aprende. começa desde o início, né? Desde quando a criança nasce. Então a aprendizagem ela está Então, né, o dia a dia? nossa volta, O dia a dia que você vai. E cada dia é um dia diferente. Não tem como dizer como os dias são passo a iguais. passo. Por exemplo, você está vindo para cá, caiu uma árvore. É uma coisa diferente. Então eu vejo assim. Cada dia é um dia diferente, cada dia é uma situação diferente, cada dia é uma realidade diferente. Então, a aprendizagem você não precisa então definir. Aprendizagem muito do amplo, quê? né, isso aí? É muito amplo. Em que nível você está trabalhando, Michel? Então, a aprendizagem mesmo. O que é aprendizagem? Aprendizagem é uma coisa. Mas do que? Conhecimento, De maneira conhecimento. Aí no caso é a característica da aprendizagem. Isso. Tem como conhecimento. Eu acredito assim, ó, Michel, que todos nós, não importa a idade, desculpa falar no caso da professora Sibéria, que está começando agora, ou quer dizer, o ano passado. Então, acho que cada dia ela vai aprender uma coisa nova. Que nem o professor Antônio, acho que no momento é o mais antigo daqui. Acredito que cada dia é um dia novo para ele. Porque cada ano é uma realidade diferente do nosso aluno. Na tua época, foi uma época. A época de hoje é diferente. Só para você dar uma continuidade aí, você está falando que as crianças de hoje é tudo diferente. Eu peguei uma reportagem que eu fiquei até meio preocupado, até em relação aos meus filhos. Que no futuro, o mundo inteiro vai ter um problema, problema de miopia. Por que é miopia, gente? Porque as crianças não estão focando mais no ver longe. As crianças estão focando mais no ver de perto. Então, você está deixando de forçar, exercitar o longe. Na Ásia, é uma das regiões com o maior problema do mundo a nível de miopia, porque eles mexem muito na eletrônica. Né? Então, E aí o isso que acontece, acontece? né? Na sala de aula, Eu vi essa reportagem aí também. Você chegou a A ver? questão de eles ficarem em casa, não estão expandindo São os mais, meus, ficarem tanto é que eu lá já- de fora, Em casa eu já etc. determinei uma lei lá. Tablet, celular, computador, só fim de semana. Se tiver pesquisa, escola, chegou, já pode pesquisar. E no outro dia também. Se não tem pesquisa, se não tem nada, tablet, celular, só o fim de semana. Pô, mas é o dia inteiro, 24 Eu horas. acho que a aprendizagem é um Na- processo. A aprendizagem é aquilo que o aluno ou qualquer pessoa ela apreende aquilo por dentro e a partir do momento que ela apreende aquele conhecimento, ela está aprendendo. Eu acho que é um processo. É exatamente isso que vocês estão falando. É um processo. É um processo, complementando, né, aproveitando que a Graça já falou, um processo onde é contínuo, né, ele não tem fim, você pode aprender, o processo de aprendizagem é uma coisa que desde pequeno você vai a aprender mesmo e a aprender para passar para frente aquilo da sua maneira, eu acredito que seja. Muito bem. Então, tudo que vocês falaram é processo de aprendizagem. Né? Tipo, é como a aprendizagem se dá. Conceitualizando a aprendizagem, é um processo evolutivo e constante, como o professor Past, né, falou, que implica uma sequência de modificações observáveis e reais no comportamento do indivíduo de forma global, né, físico e biológico, e no meio que o rodeia, onde esse processo se traduz pelo aparecimento de formas realmente novas, compromissadas com o comportamento. Então, a aprendizagem é um processo em que Piaget, né, que vocês conhecem bastante da pedagogia, foi um grande postulador da aprendizagem. E o que acontece? Então, você tem um repertório anterior, isso acontece desde o nascimento, como a Graça falou, né? E aí, posteriormente, você vai adquirindo novas habilidades. Então, você aprende uma coisa hoje e no dia seguinte, você já aprende, no minuto seguinte, você já aprende coisa nova. Então, você está aqui, por mais que você não esteja em sala de aula, você aprende. Entendeu? Como no caso da Helena, né?
na atividade do dia diário. Então, você tem um autista na sua sala. Aí já a aprendizagem tem que ser diferenciada desse aluno. Então, a ideia, se a aprendizagem é um processo constante, e é um processo que envolve comportamento e aquisição de novo repertório cognitivo, então você tem que garantir, como professor, que a aprendizagem que você propõe, ou seja, essa matéria, esse conteúdo que você propõe, chegue até o aluno. E aí existe um problema na educação brasileira de comunicação. Então, como é que eu vou colocar uma pessoa numa sala de aula, um autista, que não é problema de aprendizagem, então o autista não tem necessariamente distúrbio de aprendizagem, como que eu vou colocar um aluno na sala de aula, sendo que ele não sabe processar informação, não consegue processar informação, então ele não vai elaborar um problema.